Eu me chamo Victoria Coutinho e esse é o podcast Vivendo com Victoria. No episódio de hoje vamos falar sobre a maneira como enxergamos a vida. Será que você vê o copo meio cheio ou meio vazio? Essa expressão é usada para falar sobre a maneira como lidamos com as situações da vida. Será que estamos focando mais nas oportunidades ou nas dificuldades? O episódio de hoje é um convite para refletirmos juntos sobre a perspectiva de transformar o jeito como vivemos. A expressão copo cheio, copo vazio, ela é usada como uma metáfora para ilustrar diferentes perspectivas diante da vida ou de uma situação específica. Ou seja, a forma como as pessoas percebem a mesma situação de maneiras diferentes, dependendo da sua visão de mundo, sabe? E embora a origem exata não seja clara, o conceito ele está relacionado aos debates filosóficos e psicológicos que discutem sobre o otimismo e o pessimismo, duas maneiras distintas de enxergar o mesmo cenário. O significado dessa frase é que o copo cheio simboliza o otimismo, a gratidão, o foco no que já temos, é a ideia de valorizar o que está presente, sabe? Já o copo vazio, ele simboliza o pessimismo, a frustração, o foco no que falta ou no que está ausente. Nesse sentido, pensando nesse conceito, eu te convido a pensar em uma ou mais situações recentes que aconteceram com você e te questiono: será que você tem olhado para essas situações com um olhar assim mais do copo cheio ou do copo vazio? O seu foco está onde? Nos problemas ou nas soluções? E Vitória, por que essa perspectiva importa tanto, né? Qual é a diferença de eu estar olhando para o copo e identificar ele como vazio ou como cheio? Focar constantemente no copo vazio pode ter consequências mais profundas, seja para nossa saúde mental ou emocional. Essa perspectiva negativa nos faz concentrar no que está faltando, no que deu errado ou no que pode dar errado no futuro, alimentando emoções como ansiedade e estresse, por exemplo. Isso ocorre porque o cérebro humano ele tem um viés natural para o lado negativo, chamado viés de negatividade, o que significa que tendemos a dar mais peso para experiências negativas do que as positivas. Quando esse padrão de pensamento se torna habitual, ele pode até desencadear um ciclo de preocupações constantes e de pensamentos repetidos negativamente, sabe? E esses fatores, eles são riscos significativos, que podem desencadear até mesmo uma depressão, por exemplo. Então, o que a gente pode concluir com isso é que os principais impactos, talvez negativos, que a gente tem ao focar nesse copo vazio são a ansiedade, que é o foco no que falta ou nas possíveis problemas, né, no futuro, por exemplo. Isso faz com que a gente sempre esteja naquele estado de luta e de fuga, aumentando até o nível de corticoide, que é aquele hormônio do estresse. E esse estado constante de alerta, ele pode dificultar inclusive o relaxamento e a capacidade de lidar com os desafios. Então, quando a gente está muito ansioso, normalmente a gente não consegue dormir, a gente não consegue ficar parado, né? A gente tende a estar mais em alerta. Já também a gente pode ter um impacto negativo do estresse, que é essa perspectiva constante de escassez ou fracasso, podendo nos trazer até se sentir meio sobrecarregado, sabe? Ou sem controle sobre as situações da vida, o que a gente não tem, inclusive. Acabando até alimentar um estresse mais crônico, e isso pode ser muito prejudicial. E por fim, a depressão, que é pensar repetitivamente no vazio do copo, né? Podendo gerar um sentimento assim de desesperança mesmo, onde a pessoa deixa de acreditar que as circunstâncias negativas, elas são passageiras e passa a realmente acreditar que isso vai ser permanente na vida dela e tudo que são incontroláveis, sabe? Que
elas sempre vão existir constantemente. Por outro lado, uma perspectiva otimista, mais equilibrada, pode transformar a maneira como encaramos os nossos desafios. Ver o copo cheio, vale destacar que não significa ignorar os problemas, mas reconhecer que ainda há algo positivo para se valorizar e utilizar como base essa motivação para conseguir seguir em frente. Já comentamos bastante sobre isso no episódio de gratidão no ano passado, o que é muito legal. Essa abordagem, ela está associada principalmente à resiliência, né, que é a capacidade realmente de se recuperar das adversidades. Então, Vitória, quais seriam os impactos, né, que a gente teria se a gente começasse a ver o copo meio cheio? Eu espero que sejam positivos, né? Claro, já que seria o melhor cenário. Bom, a gente pode ter a resiliência emocional, que as pessoas, quando elas focam realmente mais no lado positivo, né, sem, claro, ignorar os seus sentimentos, a gente tá falando aqui de uma coisa mais equilibrada, né, de você, né, ser mais realista e tal, né, não aquela coisa utópica. Elas conseguem encarar os problemas como algo temporário, que ela vai conseguir superar, o que vai ajudar realmente ela a conseguir se recuperar mais rapidamente dessa situação, né, de adversidade. E além disso, você focar também mais no lado positivo pode impactar a sua saúde física. Tem muitos estudos que mostram que pessoas mais otimistas, elas têm níveis mais baixos de cortisol e acaba melhorando, então, a sua saúde. Além de ter um bem-estar emocional, né, que tá ligado mais àquele sentimento de esperança, de gratidão, de satisfação da vida, que acaba promovendo uma maior qualidade de vida, porque você acaba vendo tudo lá do bom, que é agradável, e passa a ficar mais feliz realmente com isso, né, e a maneira como enxergamos as situações influencia diretamente nas nossas decisões e ações do dia a dia. Quem vê normalmente o copo cheio em momentos muito difíceis tende a agir com mais coragem, criatividade e até mesmo perseverança para conseguir realmente lidar com aquela situação. Isso pode abrir portas para novas oportunidades e aprendizados, enquanto o foco no vazio ele vai tender a nos paralisar, além de nos dar, né, nos gerar comportamentos de autossabotagem. Eu quero trazer um exemplo aqui, mais relacionado a relacionamentos mesmo. Eu conheço uma pessoa que por muito tempo, pra mim, ela olhava pro copo vazio, sabe? Ela olhava pra vida corrida dos familiares à sua volta e ela acabava só reclamando que estava sempre sozinha, que ninguém queria visitá-la ou que ninguém mandava mensagem para saber como ela estava. E quando essas pessoas ao seu redor acabam mandando mensagens, acabavam visitando, a pessoa ela sempre era ríspida, né? Acabava reclamando ainda mais, ficava brava, brigava com todo mundo. E isso tem dia que as pessoas acabavam se afastando dela e até mesmo que ela se isolasse ainda mais. E isso era ruim para ela. Da mesma forma que eu conheço outra pessoa que ela sempre viu o copo cheio. Então para ela estava sempre bom. Não importava as dificuldades e as adversidades realmente que apareciam para ela. E para ela, assim, ela sempre tinha motivo para estar feliz, para agradecer. E mesmo com a correria do dia a dia, mesmo ela não conseguindo mandar mensagem, mesmo só fazer visita em época de festas, né? Não conseguir estar ali sempre com a família, estar ali sempre presente para todo mundo. Em cada encontro que ela tinha com essas pessoas que para ela eram queridas, era sempre um motivo de alegria, era sempre motivo de compartilhar algo, uma conquista, né, de compartilhar algo bacana que ela teve. E isso acabava fazendo com que as pessoas cada vez mais quisessem estar mais perto dela, né, e não necessariamente de afastar, que nem no primeiro cenário. Então, isso influencia muito a forma como também as pessoas ficam ao nosso redor. Ninguém quer alguém negativo toda hora, o tempo todo, né, ao nosso redor.
E eu digo isso não só nos relacionamentos, mas também sempre tem aquela pessoa do trabalho que foca no copo vazio, sabe? Que nunca consegue encontrar uma solução, mas só vê problema, que reclama de tudo, que tem que enfrentar no cotidiano, que não sabe lidar com nenhuma situação, sabe? E, e é muito mais gostoso de trabalhar com aquela pessoa que para tudo ela tenta encontrar uma solução, tudo ela tá motivada, tudo, né? Ah, é um problema, mas vamos tentar de outro jeito. E desse jeito é sempre melhor, né? E se a gente, né, já traz esse cenário, a gente já fala, tipo, que normalmente tem-se as pessoas quererem estar com, né, a que gosta mais de soluções ao invés de qual problemas, eu te questiono. E você? Gosta de estar mais com qual? Com a pessoa que sempre reclama ou com a pessoa, né, que tá sempre feliz tentando buscar tudo? E eu não tô falando daquela felicidade tóxica às 6 da manhã. Calma, eu sou essa pessoa. Mas também não precisa disso. Né? E não só se questione com qual você queira estar, mas com qual você se parece. Você é aquela pessoa que ninguém gosta de estar, que é sempre negativa, ou você é aquela pessoa que todo mundo gosta de estar, né? É importante também a gente fazer essa autoavaliação. A nossa percepção, ela molda as nossas emoções, que por sua vez elas vão influenciar nas nossas ações. Se vemos desafios como algo insuperável, impossível, é provável que nem tentamos enfrentá-los. Melhor ficar aqui, sabe? No meu cantinho, perpetuando um ciclo constante de insatisfação e estagnação. Fica parado, realmente. No entanto, ao adotar uma visão mais positiva, mais proativa, né, a gente tende a querer buscar cada vez mais soluções, a aprender com os nossos erros e a querer crescer. A metáfora do copo nos lembra que, mesmo em situações difíceis, há algo positivo para se valorizar e aproveitar. E vem muito de encontro com o que a gente já vem falando no podcast ano passado. Essa mudança de perspectiva não só melhora a nossa qualidade de vida, mas também nos prepara para lidar com as adversidades futuras. Por isso, agora eu quero fazer um exercício de imaginação com vocês. Vamos supor que você planejou um final de semana ao ar livre, mas, bem no momento que você ia pisar o seu pezinho para fora de casa, começou a chover. Você vai focar no copo vazio, vai ficar frustrado, brigar com todo mundo, xingar todo mundo por não conseguir, né, realmente cumprir o seu plano, sei lá, correr no Ibira, né, fazer um piquenique ao ar livre em qualquer parque, né, não sei. Ou simplesmente você vai olhar para o copo cheio e tentar fazer algo diferente, para você não passar o final de semana emburrado, bravo, com todo mundo brigado, sem querer falar com mais ninguém, porque na verdade ninguém tinha culpa, né? E se você olhar para o copo cheio, você pode tentar ficar em casa, tentar aproveitar, né, o tempo com alguma pessoa especial, sei lá, fazendo algo diferente, jogando, conversando, fazendo maratona de filmes, ou até mesmo fazer aquela visita para uma pessoa que você já não vê há um bom tempo e tá morrendo de saudade, sabe? Que a correria da vida acaba não deixando você conseguir visitar aquela pessoa. E aí você aproveita realmente mais um final de semana com quem você ama, ao invés de transformar o final de semana em algo caótico. E olha, é muito mais fácil, muito mesmo, eu vir aqui e te falar isso. Mas colocar em prática é totalmente outra história. Para mim, eu preciso constantemente ficar me lembrando que eu preciso focar no copo cheio e não no copo vazio. Isso porque quando mais nova, eu sempre tendi a achar que eu possuía os maiores problemas do mundo. Talvez em relação a isso eu tivesse bons exemplos de intensificação, né, com as pessoas próximas a mim. Mas só eu sei o quanto focar intensamente nesses problemas, em achar que tudo acontece com você, quanto isso faz mal para mim mesma, sabe?
Já teve muitos momentos que eu me senti muito sobrecarregado, seja com um projeto que eu estava tocando e que não estava dando certo, né? Seja no trabalho, seja nas minhas autocobranças que eu coloco em mim mesma, né? Existe muito peso que a gente mesmo coloca em nós mesmos. E até mesmo pesos que eu colocava sobre a minha vida pessoal, né? Atolada com meus compromissos e as minhas responsabilidades. E é claro que eu já senti como se tudo tivesse errado, como se eu tivesse completamente vazia, perdida, né? Mas ao sair desse meu cenário caótico que talvez eu me encontrava e começar a focar em outras coisas, né? Seja descansar e desacelerar, seja refletir na quantidade de bênçãos mesmo que eu possuo na minha vida, de vantagens que eu tive, né, no meu decorrer, como, sei lá, o meu trabalho, a minha família, a minha saúde. Eu começo em muitos momentos a perceber quando me volto para isso que na verdade o meu copo ele não tá vazio, ele tá cheio. E que é só a pressa do dia a dia, a pressa de querer viver, né, intensamente todo momento, todo segundo, que acaba me fazendo ignorar tudo que já estava lá. Então, eu sou muito grata por muitos motivos, sabe? Eu sempre tento constantemente me lembrar disso, para que o copo vazio não seja predominante na minha vida. E por isso, para conseguirmos cada vez mais focar mais no copo cheio e não no copo vazio, eu trouxe algumas dicas práticas para você desenvolver no seu dia a dia, né? Inclusive algumas a gente até já falou. Como, por exemplo, primeiramente o caderno da gratidão. Sim, ele, o queridinho de todas, ou o meu queridinho. Então, reforço, como já falei no episódio passado, falo nesse, falando da gratidão e, né, sempre anote todos os dias 3 coisas pela qual você é grato. Seja no celular, seja num caderno, num bloco de notas, no WhatsApp. Mas se lembre, olhe no espelho e fale pra você mesma: nossa, eu sou grata por isso, por aquilo e por outro, sabe? Não precisa ser algo extraordinário, tipo minha mansão, meu carrão, nossa, ter $300.000 na conta. Não tenho ainda nenhum desses, então não seria grata se fosse só por isso. Mas, sei lá, por o café da manhã que você tomou, o ônibus que não estava tão lotado ou o motorista que parou para você, né, conseguir passar no semáforo e pegar o ônibus que ele já te conhece, um abraço inesperado de uma pessoa, né, que viu que você estava precisando naquele momento, a saúde da sua família, meu, quanto é ruim ter pessoas que a gente ama tanto da nossa família em estado de saúde ruim, né? Então que bom que todos estão com saúde, ou se nem todos estão com saúde, que bom que todos estão vivos, que abriram os olhos, não sei. Ache motivos você, sabe? Para conseguir realmente ser grato por cada detalhe. Além disso, vamos tentar reestruturar pensamentos negativos. Quando você sentir que algo ruim acontecer, se pergunte: o que eu posso aprender com isso? Sabe, tá tudo caótico, tá tudo um caos, Vitória, tá muito difícil. Mas o que eu posso tirar de proveito, de algo positivo dessa situação, sabe? Se você perder um cliente, por exemplo, meu, é muito difícil perder um cliente quando você depende da renda daquele cliente, sabe? E eu sei que é muito ruim, sabe? Eu e meu esposo, a gente trabalha com clientes, então a gente depende disso. Mas tenta focar naquele tempo que foi liberado. Será que você consegue focar em outro projeto? Ou tentar captar um cliente maior? Faz planos para você realmente conseguir suprir aquilo que faltou, sabe? E talvez alcançar ainda uma coisa ainda maior. Já pensou nisso? Que é possível, né? Normalmente a gente só consegue ver essas coisas depois que acontece. Eu só consigo ser grato pelo cliente que eu perdi e conseguir um maior depois que aconteceu, Vitória. Mas vamos tentar, ao invés de focar isso naquela hora difícil, a gente gastar nossas energias para tentar buscar algo realmente maior. Uma outra dica que eu deixo é desacelere e aprecie realmente esse momento, sabe? Esse presente.
muitas vezes a gente acaba ficando tão preocupado na correria do dia a dia, atrás realmente do que falta, que a gente acaba esquecendo de valorizar as pequenas conquistas que a gente tem no nosso dia a dia. Por isso eu sempre recomendo tirar uns 5 minutos do seu dia para simplesmente observar e agradecer tudo que é de bom na sua vida, sabe? Eu gosto de fazer isso, por exemplo, no meu café da manhã. Eu acordo, normalmente eu sou a primeira a acordar na minha casa, e tudo tá um silêncio. Então, as primeiras coisas que eu faço é fazer o meu café, e aí eu abro a minha janela e fico vendo o quanto eu sou grata, por N motivos, né? Isso acaba me fazendo, né, observar realmente o quanto eu sou grata pela minha casa, pela minha família, né? Às vezes por uma refeição, gente, como eu gosto quando eu faço uma comida gostosa. Nossa, eu como a comida com tanto gosto, com tanto sabor, que é muito engraçado. Meu marido sempre dá risada sobre isso, porque é tão bom, né? Imagina quando a gente vai em casa de mãe. Meu, eu sinto a falta real da comida da minha mãe, assim. Imagino que o Rafa também sinta da sogra. E quando a gente vai na casa delas e a gente come a comida, assim, de mãe, nossa, eu agradeço tanto pela comida de mãe. Eu falo pra ela, nossa, mãe, que gostoso, né? Como é bom lembrar desse cuidado, né? Que você faz com a gente, de ir lá cozinhar pra gente, fazer a comida quentinha. Meu mãe gosta de comida fresca, né? Então, eu sou muito grata por esse autocuidado, sabe? Esse cuidado dela comigo e tudo mais. E importante, né? Que a gente já vem falando no último episódio sobre comparar e se inspirar. Evite comparações. As redes sociais, elas tendem a nos fazer ver mais o copo vazio do que o copo cheio, porque parece que só o copo cheio dos outros realmente tá cheio. O meu tá sempre vazio. Mas lembre-se que você tá vendo só o melhor, realmente, da vida das pessoas. Ninguém tá lá postando, olha, Vitória, tô sofrendo aqui, viu? 24 horas trabalhando. Ninguém vai postar isso. Ninguém vai postar os desafios, os clientes perdidos. Vai postar só as conquistas. Então foca na sua própria jornada. Eu lembro sobre isso, um momento da minha vida que eu fiz questão de registrar, porque toda vez que eu penso que tá difícil, eu volto pra ele. Houve uma época que eu tive que fazer estágio, trabalhar e faculdade. Só que o dia tem 24 horas, Vitória. E eu tinha que trabalhar 8 horas, eu tinha que fazer estágio 6 horas, e eu tinha de faculdade, vamos chutar baixo, 3 horas. Era o que eu tinha fora o percurso entre essas jornadas. E eu lembro o quanto era exaustivo, sabe? Quanto era cansativo. E eu lembro que alguns dias eu chorei. Mas quando as pessoas viram eu me formando, quando as pessoas viram, né, eu conquistando realmente aquilo, ninguém chegou pra mim e falou assim, nossa, foi difícil, nossa, quais foram as suas dificuldades? Não, as pessoas só vieram me parabenizar pelo meu pódio. As pessoas só olharam o meu melhor momento. Eu não saí postando nas minhas redes sociais sobre os dias que eu chorei, porque eu tava muito cansada e eu só queria dormir. Era só o que eu queria. Mas a minha formatura eu postei. A minha conquista final eu postei. Então, tenta sempre se lembrar disso. As pessoas só postam seus melhores momentos, não seus piores. E por fim, eu gostaria de falar para realmente você procurar ajuda se você sentir que é necessário. E eu não falo apenas de um apoio profissional, embora eu acho que isso é extremamente importante e cada vez mais assim eu vejo a necessidade e sinto ela, sabe? Mas também em alguns momentos da vida, se você se sentir muito esgotado, né? Procure seus amigos, os seus familiares. Eu lembro que em alguns momentos eu não conseguia nem fingir um sorriso, sabe? Com certeza eu não conseguia ver o copo cheio sozinha. Isso parecia uma tarefa muito impossível. Mas foi nesse momento em que eu vi apoio de familiares e amigos, que tornou totalmente essencial para mim. Eles realmente me reergueram, me ajudaram nesse processo. E muito engraçado que eu lembro de uma cena, eu sentada no pátio do meu técnico,
e os meus amigos literalmente sentarem e conversarem comigo até o ponto da gente conseguir se levantar e ir pra sala de aula depois do intervalo, sabe? E eu falo que essas pessoas, elas nos ajudam a encontrar os lápis de cor que trazem de volta realmente as cores das nossas vidas. Por isso, não hesitem em buscar ajuda. É essencial, realmente. Seja através de amigos, de familiares, de alguma pessoa realmente que você se sinta confortável em se abrir. E se você até tiver disponibilidade disso, eu recomendo até uma ajuda de um profissional, um psicólogo, né? Porque ele pode ser um guia muito valioso, assim, para te ajudar a mudar essa perspectiva e encontrar novas formas de encarar os desafios. Terapia muda muito, sabe? E eu gostaria de finalizar esse episódio te falando que tá tudo bem em alguns momentos você enxergar o copo vazio. Eu mesma já vi em vários momentos. Não precisamos ser positivos o tempo todo, até porque isso seria muito exaustivo e até mesmo irreal. Mas o importante é reconhecer que dentro do copo tem algo, mesmo que seja algo pequenininho, e saber que sempre podemos enchê-lo com um pouco mais. E a forma como você vê o copo não vai definir apenas como você se enxerga, mas também como você sente, vive e se conecta com o mundo. Então eu te pergunto, hoje, qual é a sua escolha? O seu copo ele vai estar um pouco cheio ou meio vazio? E eu espero que você termine esse episódio enxergando mais possibilidades e leveza na sua caminhada. E se você gostou desse episódio, não deixe de me seguir aqui no Spotify e de se inscrever no YouTube para não perder nenhum vídeo. E compartilhe esse episódio com mais pessoas para que elas possam mudar a forma como enxergam o copo. E se você tem algum insight ou deseja compartilhar algo comigo, eu adoraria receber sua mensagem lá no meu Instagram, Vivendo com Victoria. Até a próxima. Tchau!